Esse vídeo vai te abrir uma porta para você dizer não e ficar em paz. Você vai sair dele entendendo que ter necessidades é normal e não egoísmo. Na verdade, você não tem dificuldade de dizer não. Você tem medo do que pode acontecer depois que você disser esse não. Medo de decepcionar, de parecer egoísta ou de perder o carinho de alguém. Mas não vai ser nada disso. Eu vou te ajudar a entender. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como essa culpa foi condicionada em você. Você vai saber diferenciar essa consciência pesada de um medo antigo disfarçado de bondade. Porque se você sair agora, talvez você continue chamando esse medo de gentileza e achando normal o que na verdade está destruindo sua paz. Quero que você comece identificando se alguma dessas coisas aqui já aconteceu na sua vida. Talvez você tenha sido aquela criança que não dava muito trabalho, que resolvia suas próprias coisas, até que cuidava dos seus irmãos, que sempre ajudava em casa, e amor para você começou a ter um preço silencioso, que era o de ser útil. Então, se você era útil, você se sentia amado, você era amado. Ou talvez você construiu a sua identidade profissional, não sei, na sua vida, na sua faculdade ou escola, não sei, ao redor da disponibilidade. Você estava sempre disponível. Você era aquele que era conhecido como o pau para toda a obra. Então, você era a pessoa que resolvia. Então, dizer não parecia que era não só arriscar suas relações, mas também sua própria posição, o seu, vou dizer assim, o status daquele que resolve. Ou pode ser que você tenha aprendido que amor é sacrifício. E não estou dizendo que não é, mas estou dizendo que talvez você tenha se envolvido na sua casa ou em alguma relação em que você aprendeu que você só estaria amando se você estivesse se sacrificando. Você só teria utilidade, você estaria sendo verdadeiro se você estivesse se sacrificando. Ou também você disse não alguma vez e esse não custou muito caro. Em algum momento específico você disse não e isso gerou uma reação muito forte, um afastamento, uma briga, um esfriamento da relação. E aí eu quero que você pense rápido. Você lembrou de algum desses te encaixa, algum desses você vê, pô, você pensou assim, acho que é mais ou menos isso aí. E isso vai ser importante porque daqui a pouco eu vou te contar uma armadilha que você pode estar caindo e que é muito fácil de cair. Minha esposa, acho que uns 2 meses atrás, ela quase caiu, então eu quero te contar essa armadilha comportamental para você ficar ligado e não cair mais. E qual que é a ilusão mais comum das pessoas? Ah, se eu disser não, ela vai me amar menos, ela vai gostar menos de mim, eu vou perder o meu status. E não é bem assim. Eu acho que se você parar para pensar, qual pessoa agradadora que você realmente ama ou que você realmente gosta? Ninguém ama uma versão de uma pessoa agradadora que faz tudo só para agradar, faz tudo só para ficar bem, para estar bem com as outras pessoas. Tem uma frase do Nietzsche, nem tudo de Nietzsche eu gosto, mas tem algumas coisas dele que eu gosto. Ele foi um filósofo do século XIX. Ele dizia assim: quem não define a si mesmo será definido pelos outros. Ou seja, se você não colocar limites para as pessoas, elas vão colocar limites em você. E o limite delas pode ser muito cruel, pode ser muito duro. O limite delas não está doendo nelas, está doendo em você. Então elas podem simplesmente jogar mais carga, mais imposição, mais peso, ou até sentimentos e frustrações delas sobre você, e você vai estar carregando isso porque não deu limite, porque não disse não. Então essa frase de Nietzsche mostra muito isso para mim. Quando você não define a você, outras pessoas vão definir a você. E eu falo isso e penso no, como eu falei, na minha esposa, né? Acho que em 2000, ela entrou na empresa que ela trabalha hoje em 2019, sim. Ela entrou lá em 2019, entrou como parte da equipe de qualidade, que na verdade a equipe seria só ela. Ela seria a líder e implantaria um sistema chamado ONA, que é de certificação hospitalar. Legal. Então ela entrou lá para tomar conta da qualidade, foi crescendo, foi desenvolvendo, viram que o trabalho dela era muito bom e ofereceram para ela tomar conta também dos assuntos regulatórios. E ela assumiu a liderança dos assuntos regulatórios. Beleza, isso foi em 2022. E aí tempo passou, ela foi crescendo, se desenvolvendo, foi desempenhando bem o papel dela. Em 2024, mais ou menos, apareceu a proposta dela assumir mais outros 2 setores, que eram os setores de marketing e comercial. E ela falou, tá bom, eu posso fazer um MBA em marketing, apesar de nunca ter trabalhado diretamente nessa área, faço um MBA, me qualifico e assumo a gestão da equipe. Beleza, e aí eu acho que ela já tinha umas 6 a 8 pessoas na equipe dela. E agora, em 2026, há uns 2, 3 meses atrás, o chefe dela falou, pô, eu acho que você tem capacidade também de assumir o setor financeiro, de cuidar das finanças da empresa. E aí ela veio conversar comigo. E a gente conversou, a gente bateu um papo, a gente viu que ela já estava sendo muito sobrecarregada, que ela sim ganharia mais um aumento, seria bom, seria importante para a gente, mas que não compensaria o valor que ela ganharia de aumento para assumir esse cargo. E aí ela cai nessa armadilha comportamental que eu quero falar para vocês agora. Que ela pensou, não, eu quero dizer não, eu acho que não é para mim, eu não gosto de lidar com essa quantidade de números, de ter essa responsabilidade. Mas ela ia cair na armadilha comportamental que é a super explicação.
Ela queria dizer não, mas ela não sabia exatamente como dizer não também. O que é que eu vou explicar, o que é que eu vou dizer? E a gente conversou e chegou à conclusão de que não, ela poderia simplesmente dizer não porque não é a etapa, não é o que ela enxerga de visão para a carreira dela, para o momento dela. Ela quer investir em outras áreas, em outras coisas. Então, ela poderia simplesmente dizer não. Quando você cai nessa armadilha da super explicação, você fica parecendo que você está pedindo autorização para poder dizer não. Isso é muito complicado. Isso tira as rédeas e o controle da sua vida e dá outros. Porque se ele não aceita as suas desculpas, você fica mal e aí você não quer dizer não. Então, já que tá fazendo sentido para você, deixa seu like, mostra ao YouTube que você gosta de conteúdos assim desse tipo. Se você depois achar que não valeu a pena, você retira o like. Mas eu quero aprofundar com você esse conteúdo, solidificar isso na sua cabeça para poder a gente ir para uma outra etapa e a gente vai poder aprofundar mais. Muitas vezes parece que dizer sim é o certo, que é o bom, que é amor e você está até protegendo outra pessoa, que você está sendo generoso, bondoso, mas não é isso na maioria das vezes. Na maioria das vezes você não está protegendo ela, você está protegendo alguém, ou vou dizer assim, uma criança que você tem dentro de você. Que na verdade essa criança ela aprendeu há muito tempo atrás que ter opinião era muito arriscado, ou que dizer não era muito arriscado, tinha um custo muito alto. Então talvez você esteja tentando proteger essa pessoa, talvez você esteja tentando proteger essa criança. Tudo bem, eu quando tinha essa criança dentro de mim, eu aprendi que era isso que eu precisava fazer, eu aprendi que talvez dizer não era ruim, eu precisava me sentir protegido, mas hoje você pode aprender outra coisa. E é isso que eu estou tentando te dizer aqui, é isso que eu estou tentando te passar. Tem algo na Bíblia que me ajuda muito, me ajuda muito. Tem um rapaz na Bíblia, um rapaz chamado Jesus Cristo. Chamo ele de rapaz porque eu tenho uma amizade com ele, eu considero que ele é meu amigo. A Bíblia tem feito muita diferença na minha vida. Então, enfim, lá em Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 38, lá diz que Jesus acordava de madrugada para orar, depois de um dia cansativo. E as pessoas estavam procurando ele, agoniada, querendo mais dele, querendo mais do ensino, querendo mais dos milagres. Só que Jesus Cristo ele não saiu desesperado para ir atender as pessoas, para ir falar às pessoas, para ir, vou dizer assim, converter as pessoas ou operar milagres, aparecer. Ele terminou o que ele estava fazendo e seguiu no caminho, no tempo dele. Ele não se agoniou, se avexou ou se apressou, dependendo de onde você esteja vendo no Brasil, o termo que você use. Ele não se apressou para ir atender as pessoas, para atender as demandas. Ele foi no tempo dele. Ele foi seguindo o propósito dele. Mas mais do que isso, eu vejo que isso ainda é mais profundo no próprio Jesus. No maior milagre que eu acho que ele fez, na minha opinião, né? Tá lá em João 11. Em João 11, fala que ele ressuscitou Lázaro. Mas antes de ressuscitar Lázaro, ele ficou 3 dias em outra cidade, operando milagres, conversando. Ou seja, ele passou 3 dias a mais depois de ter recebido a notícia de que Lázaro estava doente. E aí, depois desses 3 dias, ele foi para Betânia para poder ressuscitar Lázaro. Então, ele não correu, ele não foi apressado, ele teve coragem de impor o limite dele, de seguir o propósito dele, de dizer não, eu não vou agora. E é interessante porque diz lá também que não era falta de amor, pelo contrário. Tá bem explícito, eu não vou lembrar o versículo que tá, mas eu sei que é no capítulo 11 de João. Lá diz assim, que João amava muito Lázaro, amava Marta e Maria também, as irmãs dele. Então não era falta de amor, não era falta de zelo ou falta de cuidado. Pô, quem pôde amar mais na humanidade do que Jesus Cristo? Então, eu quero trazer isso para você. Não é falta de amor, não é falta de cuidado, não é falta de zelo, nada disso. É realmente impor limites, entender o propósito maior, entender do que se trata e ficar em paz, ficar tranquilo. Porque você é uma pessoa, mas você não quer que as outras pessoas te definam. E agora está chegando a hora da gente ir aprofundando a nossa conversa, as nossas reflexões. Eu quero fazer isso através de perguntas. Quero te perguntar, da última vez que você disse não e que você queria dizer sim, o que é que você tinha exatamente medo de que fosse acontecer se você dissesse não? Isso é importante porque vai mostrar para você que, na maioria das vezes, o medo que você tem é desproporcional ao risco. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, nem tudo é tão ruim ou tão bom quanto a gente espera ou imagina. Talvez a gente pense que, pô, ser promovido vai mudar a minha vida, ou pegar aquele novo emprego vai ser tão diferente, ou comprar um novo carro, ou enfim, isso para coisas boas. Ou para coisas ruins também. Pô, ser demitido ia acabar com minha vida, ou não sei, enfim, vários exemplos. A gente superestima as coisas. Então, com essa pergunta, eu quero trazer essa reflexão para você. Uma vez que você quis dizer não, disse sim, o que é que você tinha medo que fosse acontecer? Segunda, se você colocasse um limite e a pessoa se afastasse de você por causa disso, o que é que isso ia te dizer sobre essa relação?
você tem uma relação, você disse não, ou você colocou um limite. Se a pessoa se afastar por causa disso, o que é que isso ia te dizer sobre essa relação? Eu acho que talvez isso pudesse dizer algo sobre essa relação que você já sabia, mas você não queria confirmar. Ou mais ainda, te mostra que essa relação que você tem é o tipo de relação que você realmente quer ter, uma relação que você não pode dizer não, uma relação aparentemente ou realmente condicional. É importante que você saiba também que ninguém precisa sentir confiança para poder agir. A confiança ela vem normalmente depois da repetição, depois do resultado. Então, claro, sim, você vai precisar da confiança, por isso estou falando de confiança para poder você impor limite, para você dizer não, para você se impor, mas a confiança ela vem depois do resultado. Eu fiz um vídeo sobre confiança e vou deixar ele aqui no card para poder você ver. E mais do que isso, eu quero também que você veja que a culpa sim, ela vai vir. Você vai talvez se sentir mal, provavelmente depois de dizer não, depois de impor limite, mas também você vai ver que tudo bem, que dizer não tá tudo bem, que o mundo não caiu, que a coisa não acabou. Como eu disse anteriormente, que a gente às vezes superestima a consequência do que a gente pensa que vai acontecer. Também é honesto reconhecer que você tem limitações reais. Não estou falando para você cortar suas relações de trabalho de uma vez por todas ou cortar as suas relações familiares da noite para o dia. Não é bem assim. Não estou falando nada disso. Pelo amor de Deus, compreenda isso. Eu estou falando que é importante você estabelecer esses limites para as pessoas não desenharem quem elas querem em você. Mas também, e mais do que isso, eu quero que você veja que é possível dizer não, é possível impor limites. E como que você deve começar com isso? Com pequenos nãos, com pequenos limites, em situações de pouca importância, de menor valor. Porque assim você vai ver que, pô, eu disse não, mas tá tudo bem. Eu disse não e tudo continuou ok. É isso que eu quero trazer para você. Mas me diga aqui, nos comentários aqui embaixo, qual a última vez que você queria dizer não, mas você acabou dizendo sim. Vamos conversar, vamos bater esse papo. E para ainda sedimentar mais isso, eu quero te recomendar um livro. O livro ele se chama Limites. Ele é de Claude e Townsend. Ele tem uma linguagem bem prática e a fórmula que ele traz uma fórmula para você que ela não é rasa, ela é bem profunda. Eu recomendo você ler porque você vai entender como dizer não e focar no seu propósito, que é o que a gente também está falando. Eu quero trazer uma reflexão profunda para você. Quero trazer essa reflexão para que você fique com ela em mente. Qual é o limite que você já sabe que tem que estabelecer e o que você está esperando acontecer antes para te dar coragem de colocá-lo em prática. É, eu quero que você se pergunte isso. O que é que, pô, você já sabe o que você precisa fazer ou não, ou o limite que você precisa estabelecer, mas o que é que você está esperando acontecer para ter essa coragem de pôr em prática? Eu quero que você se depare com isso para você. É como colocar o elefante no meio da sala. Pô, é isso aqui que eu preciso lidar, é isso que eu preciso fazer, o que é que eu estou esperando? Porque agora você não vai mais poder fingir que não sabia e vai começar a colocar essas coisas em prática, vai te incomodar mais ainda. Enfim, mande esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa impor limites, você sabe que tem pessoas que têm muita dificuldade além de você. Eu mesmo tenho essa dificuldade, minha esposa, a gente tem que estar sempre trabalhando isso. Então manda para aquela pessoa que você sabe que precisa impor limites. E se você acha que você é uma pessoa que você é digna de mais respeito e as pessoas ainda não te dão respeito que você é digna, assista esse vídeo aqui. Vou deixar esse outro também aqui que também é muito bom. Mas, enfim, quero que você amplie seu mundo até que ele seja eterno. E saiba que na segunda-feira que vem tem vídeo novo de novo.